não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, né? E aí pessoal do canal, tranquilo? Então temos aqui mais um vídeo do professor Olavo de Carvalho. Quero pedir a vocês antes do vídeo para conferir sua inscrição, se inscreverem se não forem inscritos e passarem na nossa comunidade do YouTube, onde a gente está deixando toda semana um texto para vocês lerem. O artigo do professor Olavo de Carvalho ou algum texto de algum livro que a gente acha importante e interessante para vocês, tranquilo? Então é isso aí, segue a gente nas redes sociais. Quem quiser apoiar o canal, os links estão na descrição do vídeo. Também estão todos os links das redes sociais do professor Olavo de Carvalho e também as nossas, tranquilo? Então é isso aí, vamos pro vídeo. Esse vídeo está um dos melhores, na minha humilde opinião. Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto aí. Valeu! As diferenças entre todas as outras culturas, estejam ou não estejam representadas dentro dela pela presença de alguns indivíduos. E, no entanto, basta você olhar qualquer desses grandes livros, ou de história, de antropologia, como o livro do Fraser, ou o livro do Toynbee, para você ver que um indivíduo humano é capaz de conter dentro do seu imaginário, da sua concepção do mundo, a quase totalidade das culturas e, de certo modo, transitar mais ou menos livremente entre todas. Tá entendendo? Por outro lado, este mesmo indivíduo, por mais que ele tivesse esta universalidade de visão, ele ainda estaria submetido às leis da sua própria coletividade. E por mais amplo que fosse o seu horizonte de consciência, isto não lhe daria o direito de proclamar que a sua autoridade individual basta para impugnar a autoridade da sociedade. Essa autoridade dele existe, evidentemente, mas ela não pode se impor pelos meios que a autoridade social se impõe. Está compreendendo? Então, por isso que eu digo que é uma autoridade ambígua. Isso, sob um certo aspecto, ela é infinitamente superior à de qualquer autoridade constituída. Por outro lado, ela é necessariamente uma autoridade sem poder. Se o filósofo reivindicasse para si, vamos dizer, um poder, vamos dizer, equiparável ao da sua autoridade intelectual ou cognitiva, ele teria que ser o tirano absoluto. Quer dizer, ele seria o representante da verdade universal e ele teria a seu dispor, vamos dizer, uma polícia, um aparato judicial, etc., que iria, vamos dizer, modelar todas as cabeças dos indivíduos de acordo com a ideia dele. Acontece que esta mesma ideia é incompatível com as condições de aquisição da sabedoria, que supõe aquilo que diz o apóstolo, experimentar de tudo e ficar com o que é bom. Quer dizer que o próprio trajeto da busca da sabedoria implica a tentativa e erro, implica uma liberdade, uma flexibilidade de conduta, ao menos interior, que seria absolutamente incompatível, vamos dizer, com o governo do filósofo. Se o filósofo se tornasse o governante absoluto, então naturalmente ele seria o último filósofo. Simplesmente não haveria mais filósofos daí para dentro. Os homens todos daí para dentro teriam que aceitar, vamos dizer, o conteúdo, por assim dizer, doutrinal da sabedoria já adquirida, sem poder adquirir essa sabedoria por si mesmos. Dito de outro modo, eles trocariam a conquista efetiva, real, existencial da sabedoria por uma espécie de resumo condensado da sabedoria, vamos dizer, em teses ou dogmas supostamente definitivos. Isso também é incompatível com a própria natureza da linguagem humana. Tá certo? Então, a linguagem humana, as línguas, vamos dizer, elas são produtos historicamente condicionados, elas são criações da própria coletividade historicamente existente e tem as limitações históricas e culturais dessa mesma coletividade. Não existe nenhuma língua universal que transcenda, uma língua supra-histórica, tá, que possa, vamos dizer, escapar dessas limitações culturais. Ora, isso significa que qualquer
expressão verbal, da sabedoria adquirida, ela, por um lado, ela terá a universalidade do seu conteúdo, a universalidade do conteúdo sapiencial que ela exprime, mas, por outro lado, ela terá as limitações semânticas daquela língua em particular, tomada naquela sua específica fase histórica de desenvolvimento. Por isso mesmo que, vamos dizer, o filósofo governante, neste sentido, a ideia mesma do filósofo governante, ela é um contrassenso em si. Tá entendendo? Não é apenas que, seria ideal que fosse isso, não, mas infelizmente não dá para ser. Não. Uma coisa cujo próprio enunciado já é uma autocontradição, então não pode ser um ideal de maneira alguma. Se você enuncia um ideal que, no mesmo instante que declarado, ele já se nega a si mesmo, é a mesma coisa que dizer que esse ideal não é ideal de maneira alguma, ele é apenas um flatus vocis, é apenas palavras sem sentido. E nós veremos, então, toda esta problemática que já está enunciada sinteticamente na vida de Sócrates, ela reaparecer, vamos dizer, como problema já dentro da filosofia de Platão. Tá certo? Quer dizer que esse mesmo problema, vamos dizer, do rei filósofo aparecerá dentro não só da filosofia de Platão, tá certo? Mas aparecerá num episódio em particular da vida de Platão, quando ele, inspirado por essa mesma teoria, ele tenta orientar, vamos dizer, uma revolução, um golpe num país vizinho, e o golpe fracassa e todos os conspiradores são assassinados ou presos, e o próprio Platão é preso e vendido como escravo e resgatado comprado por um aluno. Veja, você encontra na feira, né? E recompra o mestre. Se você me encontrar na feira, pelo menos tenha a dignidade de não me comprar. Deixa eu lá. Então, quer dizer, esse episódio da vida de Platão é, de certo modo, vamos dizer, um pandão correspondente, vamos dizer, caricatural do destino de Sócrates. Sócrates é o filósofo que sabe que não pode ser rei, que sabe que, como diria o Cristo, seu reino não é deste mundo. Dito de outro modo, ele sabe que o império da verdade universal é supratemporal, ele abrange todos os tempos e, portanto, ele não pode se manifestar efetivamente em nenhum tempo em particular. Está compreendendo? Então, é como se nós disséssemos assim, que todos os círculos que você possa desenhar, tá certo, expressam de algum modo a própria ideia de circularidade, mas nenhum deles pode realizá-la perfeitamente. Sempre o círculo desenhado terá algum defeitinho. Tá certo? Então, quer dizer, a morte de Sócrates e o fato de que Sócrates aceite esta morte como sendo uma sentença justa e, sob certo aspecto, até benéfica, mostra que, de antemão, ele já conhecia a falácia da teoria do rei filósofo. Estão compreendendo? Então, este problema do rei filósofo reaparecerá, tá certo? Desdobrado agora dialeticamente, na afirmação platônica da teoria do rei filósofo, isso é, no sonho platônico do governo dos filósofos, e, em seguida, na sua negação por Aristóteles. Curiosamente, você vê aí uma espécie de dialética invertida, porque você teve primeiro a síntese, depois a afirmação e depois a negação. Sócrates já era a solução do debate havido em torno do rei filósofo entre Platão e Aristóteles. Claro que eu estou me adiantando e é claro que nós vamos depois, na medida do possível, examinar mais detalhadamente o que Platão e Aristóteles disseram a respeito, mas desde já é necessário saber que Platão realmente acreditava na teoria do rei filósofo.
Quer dizer, tudo que nos sobrou da vida de Sócrates, do pensamento de Sócrates, foi a vida de Sócrates. Não há obra de Sócrates, em nenhum sentido da palavra obra. Está compreendendo? Então, como o próprio Jesus Cristo. Tudo o que nós temos de Jesus Cristo é o relato da vida. Está certo? E, vamos dizer, as palavras reproduzidas por outros. Nada deixa, vamos dizer, de próprio punho. Está certo? Então, o fato de que tudo isso nos chega através de testemunhos, e não apenas de palavras, nos chega como relato de fatos e não como reprodução de escritos, é fundamental para essa história. Uma coisa é você discutir o que Platão achava disso, achava daquilo, o que Aristóteles achava, e outra coisa é você discutir o que aconteceu efetivamente para fulano ou ciclano. Está compreendendo? E isso é que vai dar, vamos dizer, a diferença, né? Sócrates efetivamente, né, morreu assim, o que se passou realmente no episódio do julgamento e morte de Sócrates. Tá certo? Quer dizer, isso é um episódio da história do Ocidente. Tal como, vamos dizer, a morte de Cristo também. Então, o que se passou realmente, né, com Cristo. Não se trata, veja, toda a discussão que pode surgir aí não é de ordem doutrinal de maneira alguma, mas é a simples divergência da maneira de narrar um fato. Está compreendendo? Quando São Paulo Apóstolo diz, por exemplo, que aquele que diz que Cristo veio na carne é cristão, e o que nega isso não é cristão. Note bem que a divergência que ele está assinalando não é de doutrina, não é de uma teoria, mas da maneira de narrar um fato. Um diz que aconteceu foi uma coisa, que o que aconteceu foi uma coisa, outro diz que foi outra coisa. Está compreendendo? Então não são diferentes teorias em luta, mas diferentes narrativas em luta. Está compreendendo? É isso que permite, vamos dizer, que este episódio socrático ele tenha sobre a história seguinte uma influência verdadeiramente estruturante, tá certo? Muito mais do que teria uma simples teoria. Quer dizer, não é uma ideia que vai se projetar sobre a história. Não, ele já é história acontecendo. Está compreendendo? Assim como a vida de Cristo também é a história. Né? Agora, como esses episódios eles podem ser narrados de maneiras diferentes, aí é que surge a divergência. Não se trata de diferentes interpretações, mas diferentes narrações. Está compreendendo? Se você disser Cristo é o verbo de Deus encarnado, você está narrando a situação, o fato de uma certa maneira. Se você disser não é, então é outro personagem, é outro personagem que está se referindo. Quer dizer que o personagem não seria aquele, mas é alegado pelos evangelhos, mas seria um outro que você descobriu, que o José Saramago descobriu. Está compreendendo? Isso quer dizer que a vida de Sócrates, ela contém já, vamos dizer, a resolução sintética daquilo que mais tarde aparecerá como divergência doutrinal. Quer dizer, existe uma teoria política de Platão e existe uma teoria política de Aristóteles. O que uma afirma, vamos dizer, a outra nega. Mas a síntese dela já estava dada não doutrinalmente, porém existencialmente, na vida de Sócrates. Né? Sócrates já estava declarando aquilo mesmo que a tragédia grega já tinha declarado nos séculos anteriores, que era que, vamos dizer, a verdade universal impera sobre todas as eras e por isso mesmo ela não se realiza materialmente em época nenhuma. Tá certo? Não deixa de ser interessante lembrar que Joseph Wittig, que foi o parceiro do Eugen Rosenstock no livro A Idade da Igreja, A Era da Igreja,
ele dizia assim, ele diz, uma das funções centrais da igreja é defender o espírito de todas as épocas contra o espírito de cada uma delas. Essa definição é absolutamente maravilhosa, porque você, aplicando isto mutatis mutandis, vamos dizer, a filosofia, você poderia dizer exatamente a mesma coisa. Quer dizer que a filosofia defende, vamos dizer, um tipo, vamos dizer, de verdade universal, que é de todas as eras, quer dizer, contra a verdade historicamente localizada de cada uma dessas eras. Agora, se fosse possível, vamos dizer, o rei filósofo representaria exatamente uma espécie de compressão da eternidade dentro do tempo. Então você tem a verdade universal e ela, miraculosamente, ela se encarnaria de maneira perfeita e acabada num tempo historicamente dado. A união, vamos dizer, de autoridade espiritual e poder temporal não é isto aqui, ainda. É muito menos do que isso. Tá certo? Por quê? Porque, primeiro, a igreja, se você pensar bem, a igreja nunca teve uma doutrina a respeito de como deve ser o estado ideal. Ela trabalha nesta ideia há 2000 anos, e até hoje não acabou de se explicar. Não acabou nem vai acabar nunca. É impossível, tá compreendendo? O que ela pode formular é certas exigências, vamos dizer, colocadas no plano de universalidade, que nenhuma formação social, nenhum Estado em particular teria o direito, entre aspas, né, de transgredir. O que não quer dizer que não vá transgredir efetivamente. Mas, vamos dizer, esses limites universais, de algum modo, eles são derivados da própria natureza do fenômeno chamado Estado. E eles são como se fosse a definição de uma espécie. Ora, a definição da espécie tem que ser compatível com todas as variações, tá certo, dos indivíduos que a compõem. A definição de gato tem que ser compatível com todos a imensa variação, tá certo, de gatos que possam manifestá-lo ao longo do tempo. Então, isso quer dizer que nenhum gato escapará da definição de gato, tá certo? Mas nenhum deles a realizará integralmente. A história do Ocidente é marcada exatamente pela dualidade de poderes. Essa dualidade é afirmada, mas desde o início, já na Constituição do Primeiro Império, com Carlos Magno. Quer dizer, o rei, o imperador, ele é constituído, ele é sagrado, vamos dizer, pela Igreja, mas ele é uma autoridade de direito próprio. Quer dizer que a Igreja não o constitui, ela apenas o reconhece como tal, quer dizer, ela afirma a legitimidade dele perante Deus, mas não é ela que constitui esse poder. E justamente a história do Ocidente é marcada por um milênio de conflito entre Igreja e Estado. Tá certo? Nunca houve esta fusão, quer dizer, a perfeita fusão de Igreja e Estado, de religião e Estado, nós só vemos, mas a última encarnação que nós temos disso é o próprio Império Romano. Então, o Estado romano e a religião romana eram a mesma coisa. Esta união nunca voltou a aparecer, tá certo? O seu único equivalente possível seria, vamos dizer, as ideologias totalitárias modernas, nazismo e comunismo, são algo disso aí, mas também não é a mesma coisa. Mas, quer dizer, um Estado que personifica, que incorpora, né, uma doutrina tida como verdadeira, como universalmente válida, tá certo? E, de certo modo, terminal, e que, ao mesmo tempo, é a única autoridade qualificada, vamos dizer, para julgar o que está dentro, o que está fora da doutrina, isso aí só aconteceu, vamos dizer, nos impérios antigos e, de uma forma já muito modificada, nos regimes totalitários modernos. O Estado Islâmico não é um Estado, esse é o problema. Quer dizer, nem aí você verá isso, porque você procurando, você lê o Corão de alto a baixo, você vê que o Corão tem todo um Código Civil. As leis que determinam o comércio, a propriedade, o casamento, a herança, etc, etc. Não tem uma linha sobre a Constituição do Estado. Tá entendendo? Então esse é o problema.
Então, teoricamente, o Islã seria o Estado sacro, mas como é que vai ser esse Estado? O fato é que nunca foi possível organizar um Estado islâmico que durasse. E hoje também não é. Então, quer dizer que esta síntese de religião e Estado, nem mesmo no mundo islâmico reapareceu. Isso acho que é uma coisa da antiguidade mesmo, e que só reaparece, então, como forma, vamos dizer, de um imenso fracasso, evidentemente, no regime totalitário. Alguma coisa que me parece chegar perto disso é a organização de Israel antes do período dos reis. Porque tem aquele momento em que tem os juízes instituídos, né, que são filhos de Samuel, e que não estão prestando um bom serviço. Aí os anciões, né, eles querem instituir um reino como os vizinhos. Aí vai lá e Deus fala, não façam isso. Mas e na história de Israel já aparece todo este drama. Quando eles vão pedir a Samuel que institua um rei, e ele mesmo diz, não façam isso porque ele vai botar seus filhos no exército, vai comer suas filhas, vai tomar seu dinheiro, vai cobrar imposto, isso vai ser um problema. Então quer dizer que Israel tem uma forma peculiar de organização na qual só existia a autoridade religiosa, personificada nesses profetas, anciãos, juízes, etc., não? Que transmitiam a lei e que até certo ponto tinha uma autoridade civil, mas não de tipo estatal. Essa autoridade civil os rabinos conservaram até o século XVIII. Quer dizer que dentro da comunidade judaica, principalmente quando bem isolada do meio, tá certo? Principalmente quando sediada num gueto, o rabino tinha poder de polícia, um poder de juiz, ele julgava as coisas, ele bateu no outro. Você não vai levar essa questão ao juiz gentio, você vai levá-la ao rabino, tá certo? Mas ainda assim você não pode dizer que é um poder estatal. Quer dizer, um poder religioso com uma certa extensão, né, judiciária, policial, etc., etc. Semelhante ao juiz islâmico. Em parte, semelhante ao juiz islâmico, mas o juiz islâmico, bom, aí o juiz islâmico já é um representante do Estado, aquilo existe oficialmente como Estado, embora a tradução do Corão para a Constituição do Estado seja problemática em todos os casos. Então, nós podemos dar como, vamos dizer, um fato consumado isso aí, que essa síntese de religião e Estado é uma coisa da antiguidade, que nunca mais voltou a aparecer. E nós não somos nem capazes de imaginar. Só foi possível voltar a ela sob esta forma, evidentemente caricatural e macabra, dos regimes totalitários, que devem ser considerados, evidentemente, doenças espirituais da espécie humana. Tá certo? Então, a partir do momento em que surge, quer dizer, a pessoa de Sócrates, a possibilidade da filosofia, tá certo? E em que mais tarde aparece, sobretudo, o cristianismo, a partir daí, acho que todo ser humano tem a obrigação de entender que a tensão entre lei divina e lei humana é insolúvel. Não vai haver, vamos dizer, a ideia, vamos dizer, deste perfeito equilíbrio nos impérios antigos era uma ideia falsa. Tá certo? Que só pôde, vamos dizer, durar durante, vamos dizer, um certo tempo, né? Enquanto nenhum ser humano tomava conhecimento de que havia essa tensão, mas ela já estava lá de algum modo. Mesmo dentro dos impérios antigos, você vê essa tensão aparecer e reaparecer toda hora. Então, por exemplo, há um texto em que Eric Voegelin reproduz uma espécie de uma confissão de um cidadão egípcio, em que ele está se lamentando de que tudo isso aqui virou uma bagunça, é um caos, é uma roubalheira, uma prostituição para todo canto é lado, etc., etc. Então, ele, em desespero, ele diz que seria melhor morrer, para você viver entre os deuses, tá certo? A não ser que você pudesse, vamos dizer, personificar a vontade desses deuses para você restaurar a ordem sobre a terra. Isso aí é um indivíduo singular que, num certo momento, ele
ele sente, vamos dizer, um desejo de ser profeta. Ah, se eu fosse o Moisés, tal, eu traria a nova tábua da lei e botaria a ordem nessa porcaria. Tá, né? Ele sabe que ele não vai fazer isso. Então o que é isso? Esse já é um antecessor de Sócrates. Tá compreendendo? Ele sabe que acima da desordem social, ele como indivíduo enxerga ainda a ordem divina. Mas ele sabe também que ele não pode implantá-la, vamos dizer, sobre a Terra. Ele sabe que as relações entre a ordem divina e a ordem humana são relações de tensão dialética, não tem solução. E, vamos dizer, aceitar essa tensão e vivê-la plenamente é, vamos dizer, o único caminho, vamos dizer, da realidade humana. É justamente nessa tensão que o homem se realiza. Sendo o homem, como bem diz Platão, um ser intermediário, tá certo? Entre os animais e os anjos, ou deuses, tá certo? Então essa é a natureza dele. Portanto, ele arcar com essa tensão, tá certo? Ele suportar, ficar no ponto de interseção entre duas esferas de exigência incomensuráveis, isso é a verdadeira natureza humana. É claro que haverá duas possibilidades de fuga. Você vai ter sempre, vamos dizer, a fuga mediante o corte, né, com a ordem divina. Então, a ordem humana então se afirma como total e final. É mais ou menos o que acontece nesse ciclo moderno de materialismo, cientificismo, positivismo, etc, etc. Ou então você brinca de profeta, quer dizer, você corta a consciência da relatividade histórica, da mudança temporal, etc, etc, e se afirma o portador de uma verdade definitiva que deve ser imposta a todos os seres humanos. E é claro que essa verdade, por mais sábia que ela seja no seu conteúdo, ela se tornará, ao ser aplicada por esses meios, ela se tornará a própria negação viva da possibilidade da conquista da sabedoria pelos seres humanos. Porque essa conquista se dá justamente na vivência temporal dessa tensão. Quer dizer, cada indivíduo só conquista a sabedoria na medida em que ele aprende a suportar essa tensão entre o divino e o humano. Mas se ele fosse proibido de fazer isso por uma nova legislação estatal sábia, então o acesso à sabedoria estaria proibido justamente pela própria imposição da sabedoria como regra final da sociedade. Então, quer dizer, a própria proposta, isso seria o rei filósofo, né, realizado, o governo dos filósofos. Então você vê que esta ideia do governo dos filósofos, ela retorna no mundo moderno com uma força tremenda. Quer dizer, aquele pessoal da Revolução Francesa, o que era? Eles eram governantes filósofos. Eram os filósofos que conheciam, com o entender deles, né, as leis, que eles já não diziam ser lei de Deus, mas leis da razão, portanto, leis universais, universalmente válidas, e que tinham a obrigação de destruir todos os governos que não obedecessem, e eles tinham que implantar, vamos dizer, a nova ordem seria universalmente válida. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço, muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar, essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.